E aí, meus amigos, pode parar tudo? Parou, porque hoje a gente vai falar aqui de uma linguagem muito legal no cinema, que são aqueles momentos que os filmes são interrompidos. Sabe como chama isso? Como que chama isso? Pausa. Oi. Bom, não dá pra gente começar a falar daquelas cenas que interrompem... Pera. Metalinguagem. Desculpa, eu não queria interromper. Só nesse que eu fiz isso. Eu não sei você, mas eu não quero mais brincar disso, não. Bom, não dá pra gente começar a falar daquelas cenas que interrompem a trama de um filme sem lembrar logo de cara de uma das animações mais queridas dos anos 2000. Isso porque, pessoal, em A Nova Onda do Imperador, o Cusco chega pausando o próprio filme só pra lembrar o público que a história é sobre ele e não sobre o drama do Pacha. Quem tá na carroça sou eu, lembrou? Essa história é minha, e não dele. E o legal dessa interrupção na trama é que, além de enfatizar a personalidade drama queen, né, do Imperador, do nosso protagonista, ela também mostra uma necessidade de atenção desse personagem. Ou seja, galera, essa pausa no filme não tá ali só pra ser uma piadinha, né, tipo, sem sentido, já que ela serve como um artifício narrativo pra gente entender melhor alguma das atitudes do protagonista. Ou seja, gente, não é por acaso, não tá lá por qualquer motivo. Não tá. Ainda mais dá mó trabalho desenhar. Não sei, por Não acaso. é? Exatamente. Beleza, você entendeu? Então vamos seguir em frente. Desculpa atrapalhar. Bem, mas chega disso. Outra animação que é interrompida pelos próprios protagonistas é o Rei Leão 1,5 ou Rei Leão 3 Hakuna Matata, como ficou conhecido aqui no Brasil. Grande filme. Timão, tá fazendo o quê? Bom, pra quem não tá lembrando, o Timão pega um controle remoto, pausa o filme e começa a adiantar as cenas até a parte que ele e o Pumba finalmente aparecem na trama. Muito bom. Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Mas aí a duplinha decide rebobinar a fita pra mostrar o que aconteceu antes do princípio, porque o próprio Timão queria revelar uma visão mais íntima da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Esses conteúdos aqui, alguns, né, são antigos, né, e o controle remoto foi uma grande invenção dos anos 90, cara, que você não precisava dos anos 80, mas assim, as televisões começaram a ter isso nos anos 90, de você não precisar levantar pra trocar o canal, não precisar pra mexer no... Foi anos 90? Deve ser 80, mas realmente popularização 90, do controle remoto... Talvez. Eu tenho controle. E vamos combinar, galera, não tinha jeito melhor de começar um filme sobre as origens do Hakuna Matata, Hakuna Batata, Matuna Namahata, e falei várias línguas, a não ser colocando esses dois interagindo com o próprio longa. Foi uma coisa bem divertida, né? Muito legal. Nós vamos voltar para antes do princípio. Por onde começar? Bom, fora a aventura do Timão e Pumba, o filme O Galinho Chicken Little também começa de um jeito bem inusitado, com o narrador interrompendo a cena de abertura. Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. O legal é que essa interrupção ela tira um sarro com a música de abertura do Rei Leão. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? E também com os livros de conto de fada que aparecem no começo dos filmes do Shrek. Não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Apesar de parecer só uma piadoca, a interação do narrador com o filme já coloca o espectador no meio da ação, deixando a narrativa muito mais divertida e envolvente. Nada aqui aleatório, galera. Esse efeito ele acontece no filme por uma razão. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. This may very well be for real. Mas como muitos de vocês devem saber, essa ideia de interromper um filme não surgiu nas animações, até porque vários clássicos dos anos 80 já faziam isso como ninguém. Um ótimo exemplo que não poderia ficar de fora é o nosso tão querido e amado Curtindo a Vida Doidado, graças aos monólogos hilários do Ferris Bueller. Incredible. Mas a gente aqui não tá falando de todos aqueles momentos em que o protagonista quebra a quarta parede. A gente já fez até vídeo aqui no canal explicando o que é a quebra da quarta parede. E sim, quando ele para tudo que ele tava fazendo pra cuidar do melhor amigo. I think Cameron might have blown a microchip or two. Basta a gente lembrar do Ferris deixando de lado ali o seu dia de folga pra falar o quanto ele se preocupava ali com o futuro do Cameron depois do coitado ter um baita piripaque. He's always been a little keyed up. Só que isso nem se compara à frase hilária dele, descrevendo que o amigo era tão tenso que se você botasse um pedaço de carvão no traseiro dele, viraria um diamante. But Cameron is so tight
that if you stuck a lump of coal up his ass, in 2 weeks you'd have a diamond. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que as interrupções desse filme são bem mais sutis quando a gente compara elas às outras que a gente falou até agora e ainda vai falar. Ela é bem... você quase não percebe, é como se fosse parte ali da linguagem do filme. Interrompeu, mas interrompeu pouco. Interrompeu pouco. Because you can't respect somebody who kisses your ass. Just doesn't work. Hold it, hold it. What is this? Enquanto Miller interfere no filme sem tanto exagero, o menino de A Princesa Prometida literalmente interrompe a história porque ele não curtia livros com romance. Is this a kissing book? Wait, just wait. Essa pausa funciona muito bem com a proposta do longa, já que a trama é muito mais sobre um avô tentando se conectar com o neto do que sobre as aventuras do Wesley. It was the book my father used to read to me when I was sick, and I used to read it to your father. Tanto é que em certo ponto o próprio avô também interrompe a história quando ele percebe que o garoto tá todo tenso e preocupado com a princesa Buttercup. I'm explaining to you because you look nervous. I was nervous. E um ponto muito interessante é que o filme ele vai ficando cada vez mais fluido e dinâmico à medida que o netinho vai se envolvendo com os personagens e com a trama do livro. Basta notar que a partir do segundo ato, o garotinho deixa de reclamar sobre o romance e passa a interromper a história porque ele fica ansioso com o destino dos protagonistas. Grandpa, wait. What did Fezzik mean he's dead? Greatest revenge idea a kid ever had. Mas A Princesa Prometida não foi o primeiro filme do Rob Reiner, né, que trouxe essa proposta de interromper uma narrativa para contar uma história dentro da história. Isso porque, galera, conte comigo, tem um momento em que os protagonistas estão acampando e o Gord conta uma história sobre um menino que sofria bullying. At school, they put this sticker on his back that says wide load, and they rank him out and beat him up whenever they get a chance. Bom, e a partir dessa sutileza que a trama principal do filme é interrompida para mostrar o garoto se vingando ao transformar uma competição de comida num concurso de vômito. Knew it. He was covered with 5 pies worth of used blueberries. Cara, é maravilhoso. E aí ele transforma a competição naquele negócio que o cinema já fez algumas outras vezes, que é aquele jato de vômito que tá por trás, que você percebe jateia. que tem um jato de vômito aqui. Isso é bem anos 90, anos 80. É um esguicho com aquele slime da Nickelodeon. A lumberjack that was sitting next to him. They're real, I saw them. I know, I've seen them too, but where? In my laboratory, Force of Life. Agora, galera, voltando para interrupções mais exageradas, em Gremlins 2, a cena da discussão entre o Billy e o Dr. Catheter literalmente entra em chamas, sem mais nem menos. Stupid name, I know, but it wasn't my E aí as criaturinhas aparecem brincando de fazer sombra com a luz do projetor, como se elas estivessem interrompendo a exibição do filme numa sala de cinema de verdade. Eu adoro esses filmes de terror que são engraçados, que muito são bom. tipo terror, mas muito engraçados. Muito bom. Você tá vendo o filme Gremlins, de repente você começa a dar muita risada. Mas ele é um terror, humor, leror, sei lá qual é que é o gênero de Gremlins. Essa metalinguagem com direito até a participação do lutador do Hulk Hogan também serve como uma referência a um problema que muita gente sofria no passado, né? O cinema queimava, o filme queimava, né? Exatamente, porque durante muito tempo os rolos de filme em película eram feitos de nitrato de celulose, que é um material muito sensível à luz, altamente inflamável, galera. Tá pegando fogo, bicho! Ou seja, antigamente muitas sessões de cinema eram interrompidas do nada porque o rolo do filme queimava no meio da exibição, deixando o público completamente pistola. Às vezes não tinha outra cópia, ficava sem. Você imagina, cara, você pagar o cinema e de repente o filme queima. É. Por isso que vem a expressão queimou o filme. Sorry, folks. It won't happen again. Pas besoin d'explosif? Si? Tu veux dire, on n'aurait pas besoin d'explosifs en plus? Bom, por falar nessa curiosidade histórica sobre as películas feitas com nitrato de celulose, quem já viu Bastardos Inglórios deve ter lembrado de um momento bem específico. Se você não se lembra, quando a Xoxana tá bolando um plano pra matar os nazistas, a cena é interrompida por uma explicação sobre o material dos rolos dos filmes. At that time, 35mm nitrate film was so flammable. E cá entre nós, se não tivesse aquela narração do Samuel Jackson explicando que as películas eram inflamáveis, muita gente não teria entendido, né, a sacada dessa personagem. Aliás, galera, esse tipo de interrupção não é um artifício tão comum assim, mas ele é usado por muitos diretores mais experientes, como o próprio Tarantino. Because nitrate film burns 3 times faster than paper. Here's Margot Robbie in a bubble bath to explain. Além do Tarantino, outro diretor que também usou e abusou dessas pausas nas tramas, né, para explicar alguma curiosidade ou algum termo técnico, foi o Adam McKay em A Grande Aposta. Adam McKay, esse que acabou de fazer o Não Olhe Para Cima, que está no Oscar.
Bom, e o pessoal que não manja muito de finanças deve ter ficado aliviado quando a Margot Robbie interrompe o filme para explicar sobre contratos de hipoteca e outras coisas do tipo. Aquela coisa que você pega os contratos que tem mais risco, junta todos os contratos de muito risco em um novo produto financeiro que daí ganha classificação de maior. Tá bom. Com certeza. So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you, Benji. Bom, mas apesar de ter dado esse cunho didático pro público, a interrupção dialoga bem com a linguagem do filme, né, trazendo um tom mais dinâmico e ficou muito engraçado também. Exatamente. That way, they can keep that profit machine churning. Não é à toa que a nossa querida Harley Quinn não é a única estrela, né, que interrompe o longa, até porque essas explicações técnicas complementam a narrativa dessa dramédia. And Selena Gomez to explain. Okay. Isso fica ainda mais evidente com a participação da Selena Gomez, que explica como funciona um tal de CDO sintético usando uma partida de blackjack como exemplo. Now this is the first synthetic CDO. I love Selena Gomez. Bet you 50 million she wins. Looks like those lewds are working their magic on Donnie right now. Como a gente disse antes, o Tarantino e o Adam McKay não são os únicos diretores renomados que curtem botar umas curiosidades no meio do filme. Não dá pra gente esquecer do DiCaprio explicando a origem do sedativo Quaalude num dos trabalhos mais polêmicos do Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street. Was first synthesized in 1951 by an Indian doctor. Apesar da interrupção ser uma narração sobre o contexto histórico desse alucinógeno, a reação dos personagens ilustra bem o efeito da droga no corpo humano. Cara, é engraçado porque é uma droga que ele fala que deixa em câmera lenta. You got a pretty kick-ass high from it. Ou seja, mesmo sendo um momento que se distancia da narrativa principal do filme, ele serve para introduzir um plano mirabolante dos protagonistas que vai mover a trama. E a partir disso, que surgiu aquela hilária cena do personagem do Jonah Hill tentando falar Steve Maiden, que também é interrompido por uma outra breve explicação do DiCaprio. Steve, you remember those ads? Não acredito que pagamos pra ver uma coisa que passa na TV de graça. Sabe uma que eu lembro que também interrompe o filme? O filme dos Simpsons, bem no comecinho, tem o Homer no cinema, e aí ele vira e fala assim, eu tô cansado disso, pegam qualquer coisa que faz sucesso na televisão, fazem um filme de 2 horas merda, e forçam todo mundo, todos os fãs virem aqui passar vergonha, muito pagar um ingresso numa coisa que passa de graça na Fox, não sei o que lá. Aí o filme continua. Todo mundo nesse cinema é muito otário, principalmente você! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente não quer mais interromper a sua experiência no YouTube, tá bom? Pode ir pro próximo vídeo. Beijo, tira, solta o conteúdo e vem pro YouTube. Dá licença, Rolando.